Muito bom dia a todos, mais uma vez, em nome de Jesus, em nome do nosso Mestre Maior, para falar um pouquinho dos seus exemplos maravilhosos, dos seus exemplos de amor, em especial trazidos por Humberto de Campos, nessa obra maravilhosa, que é o Boa Nova, que nos traz tantas lições tão carinhosas, tão delicadas, do Mestre e de seus apóstolos também. Bem, antes de começar, para não sair do costume, né? Bom dia a todos que nos escutam, mas também bom dia aos nossos amigos desencarnados, nossos irmãozinhos que estão do nosso lado, aqueles que estão conosco no nosso lar, e agradecendo a presença dos benfeitores que nos amparam, que nos abençoam a todo instante. E antes de começarmos na lição do Boa Nova, gostaria também de deixar o meu feliz Dia das Mães para todas as mães que nos escutam, as mães, né, que estão conosco nessa casa espírita, Patrícia, Kátia, Cássia, e todas as outras que estão envolvidas com muito carinho no nosso grupo, em especial também para minha mãe, que não está conosco na reunião, mas sempre está lá no YouTube assistindo os nossos estudos, deixar um beijo bem especial para ela, e lembrar da importância, né, dessas missionárias de Deus, em que Deus confia seus filhos para essas irmãs de amor, né, que estão sempre no nosso caminho, são amigas a toda a nossa vida, que cuidam de nós, mesmo nós estamos tanto bebês quanto adultos, mas estão sempre do nosso lado, nos ensinando o bom caminho, não só como encarnados, né, como pessoas, mas principalmente como espíritos eternos, aqui na Terra, aprendendo constantemente. Bem, então, como foi dito, nós vamos falar do Boa Nova, capítulo 24, a ilusão do discípulo. Hoje, em especial, nessa lição, vamos falar do discípulo Judas, que muitas vezes, né, é muito julgado pelo seu ato, por todo o contexto ali que ele teve, né, na crucificação de Jesus. E, na verdade, hoje nós vamos ver qual que era a intenção de Judas, porque muitas vezes nós falamos que ele era um traidor, mas mais do que isso, Judas, na verdade, foi traído também, né? Quais foram as intenções dele naquele ato da entrega de Jesus? Bem, e antes de começar diretamente nas falas de Humberto de Campos, naquilo que ele vem nos trazer nessa lição, vamos lembrar um pouquinho do perfil de Judas. Quem era Judas? Judas Iscariotes. E aí, lá na lição 5, lá no comecinho, quando a gente começou a estudar essa obra, a lição Os Discípulos, Humberto de Campos já vem trazer, né, detalhar um pouquinho para nós o perfil desse discípulo. Nessa lição em específico, Jesus já tinha reunido os 12 apóstolos e passava várias orientações para eles, né, para os 12, com relação à Boa Nova, né, com relação ao trabalho no Evangelho. E aí, dada, né, toda a fala de Jesus, todas as suas orientações, Judas Iscariotes, é o primeiro que fala com Jesus, que pergunta a ele com relação à questão material, ao dinheiro. Porque ele pergunta, mestre, nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Então, ele coloca essa questão que era necessário esse bem material, esse dinheiro, para que fosse possível fazer essas obras que Jesus estava ali orientando. E aí Jesus diz para ele, sim, né, é verdade, realmente precisamos dos bens materiais, mas nunca procures o que ultrapasse o necessário. E ainda nessa lição, vai nos descrever Humberto de Campos que Judas, né, o seu nome Judas Iscariotes era devido à sua origem da cidade de Iscariotes, na verdade, né, o nome da cidade, Queriote, então Judas Iscariotes, e ele tinha um pequeno comércio em Cafarnaum. Então, é diferente dos outros 11, né, que eram da Galileia, Judas era de Iscariotes e era um negociante, um comerciante. E aí, por isso mesmo, né, por ele ter essa questão dos bens materiais, dele ser negociante, ele também era o tesoureiro dos apóstolos, ele cuidava dessas questões financeiras desse colégio apostólico. E ainda falando, né, de Judas, é muito interessante
Num outro livro também de Humberto de Campos, Luz Acima, a lição 44, denominada Do Aprendizado de Judas, Humberto de Campos nos traz ainda alguns fatores, né, alguns caracteres especiais desse apóstolo, desse discípulo, para que a gente possa entender um pouco mais do seu íntimo. E aí Humberto de Campos vai nos dizer que Judas era amoroso, mas estouvado, inquieto, ou seja, fazia as coisas sem refletir muito bem, né, no impulso. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim, e é engraçado que Humberto de Campos aqui está falando novamente daquele fato que a gente falou, da lição 5. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica, por causa daquele fato, né, descrito na lição 5, de quando Judas fala a Jesus dessa necessidade do dinheiro, né, da arrecadação desse fundo, desse primeiro fundo para o colégio. Apesar dos estudos renovadores, né, que Judas, a quem sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. E aqui Humberto de Campos vai nos falar de vários episódios, né, que às vezes pessoas que tinham algumas questões íntimas, alguns problemas, mas sentiam a simpatia pelo evangelho, pela mensagem de Jesus. E ao tentar se aproximar desse colégio, Judas muitas vezes era, vamos dizer, ele não demonstrava muita simpatia, né, muita tolerância, muita piedade a essas pessoas. Aqui um exemplo, né, que Humberto de Campos traz, quando uma amiga de Joana de Cusa, né, que era uma mulher de muitas posses, a família de muitas posses, ela ia até eles, né, para doar, para ajudar, né, nessas questões financeiras. Judas, na presença dela, fala mal dela, né, fala, mas você já desfrutou de todos os bens, já está aí arraigada, né, nesse apego material, acha que dessa forma vai ser salva por nos doar, por nos dar essa doação, que é muito importante, mas que não te vai trazer a salvação. E nisso as pessoas, claro, ficavam chateadas, né, porque tinham aquela vontade, aquele ensejo de conhecer a Boa Nova, mas nesse momento já recebia essa, vamos dizer assim, essa negação, né, de falar, você não é, como assim, né, você não é bom o suficiente para a mensagem. Então, Judas tinha essa questão de ser impetuoso e de muitas vezes agir, né, nesse ímpeto, agir de forma impiedosa. E aí, até lembrando da lição que falamos, né, na última oportunidade, a lição 23, quando conversamos sobre o irmão Zaqueu, né, vai dizer também que quando o Messias abençoou Zaqueu, Judas, ele fez alguns comentários sobre isso. Ele disse, esse publicano pagará mais tarde, escorchos semelhantes, rodeia-se de escravos, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino, não irá longe, enganará o mestre, não a mim. Então, esse julgamento constante de Judas, né? Então, nós podemos ver que ele aplicava os conceitos, a verdade que ele aprendia com o mestre, nos outros, para julgar, né? E sempre dando também maior crédito às coisas materiais, como vimos inicialmente. E nesse momento, ainda nessa lição, ele vai até Jesus e falar para ele que as pessoas estavam afastando-se dele, né? Que não tinham paciência com ele. Mas, mestre, como assim? O que está acontecendo, né? E Jesus sempre o aconselhava por prudência, amor, tolerância, e era o único que tinha paciência aí de estar ao lado do Judas, não se afastava. Bem, e Jesus, né, numa situação para explicar o que acontecia a Judas, por que os outros se afastavam dele, teve-se uma situação em que Judas e Jesus estavam próximos a um poço, né, que eles já eram acostumados a tomar água naquele poço, a se refazerem, né, de matarem a sua sede, e Judas, né, ávido como sempre, foi até o poço para tentar recolher um pouco dessa água cristalina. Mas naquele impulso, naquele ímpeto, ele toca no fundo do poço,
trazendo largas placas à tona, né? Aquela água que aparentemente era bonita, limpinha, cristalina, quando ele toca o fundo, aquele lodo, né? Aquela lama vem à tona. E aí Judas fica chateado, poxa, como, né? Agora como que a gente vai tomar água? E Jesus, claro, aproveitando esse exemplo, né, essa situação, diz a ele: quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Então, aqui mesmo com as pessoas, né? Se Judas quer trazer, quer recolher essa água cristalina, essa água pura, ou seja, essa simpatia das pessoas, do que elas têm de bom, ele não necessariamente, né, tem que tocar o fundo, buscar a sombra, os defeitos dessas pessoas. De alvorecer a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sedes de ternura e de amor, faze-o, mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, ou seja, sem refletir, sem pensar no mal, sem analisar o mal, a fim de que não percas o bem supremo. Então, a partir daí a gente tem mais ou menos, né, como era Judas, como era esse apóstolo que vai nos trazer a lição de hoje. Bem, e aí nessa narrativa, Humberto de Campos vai nos dizer que era a situação quando Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. Essa passagem, né, já descrita lá nos evangelhos por Mateus, Marcos e João, quando Jesus, na sua última visita a Jerusalém, né, que ele chega montado em um burrito, em um jumentinho, e as pessoas, né, a multidão ali alvoroçadas, muito felizes por ele ter chegado, né, ali com ramos de palmeira, clamando hosanas, bendito seja o Senhor de Israel, toda essa alegria aparente da multidão, recebendo Jesus em Jerusalém. E aí, um pouco depois desse momento, Tiago e Judas estavam conversando, caminhando. E Judas Iscariotes, ele deixava transparecer naquele momento uma certa inquietação, né? Depois daquele momento de Jesus ser recebido dessa forma, ele estava com algo incomodando ele, né? Enquanto que Tiago mostrava sereno, uma serenidade no olhar, e uma luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Então, já que já falamos um pouquinho de Judas, somente um lembrete, né, de quem era Tiago. Tiago, irmão de João, os dois filhos de Zebedeu, que nós também falamos deles lá na lição 4, na lição A Família Zebedeu, do Boa Nova, e era justamente os irmãos Boanerges, né, que Jesus os chamavam de Boanerges, os filhos do trovão, porque eram jovens, cheios de energia, mas com a personalidade forte, né, nessa vontade, nessa boa vontade de trabalhar junto de Jesus. Eles já eram seguidores de João Batista, eram jovens pescadores, galileus, de temperamento apaixonado, mas profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Bem, e aí nessa situação, Judas, sentindo aquela inquietação, diz a Tiago: Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então, lembrando do perfil de Judas, né, que era um comerciante, que dava tão importância às questões materiais, o que ele esperava de Jesus? Qual que era a principal crença daquilo que Jesus veio cumprir? Ele acreditava que Jesus ia trazer o reino material, né? Que lembramos que nessa época Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então, o que Judas esperava, né? Jesus é enviado de Deus, é filho de Deus, então ele tem que trazer o reino, começar tudo de novo, né? Retirar os romanos daqui, para que o Israel possa imperar e crescer novamente. Mas, né, falando aqui, Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Você acha mesmo que Jesus vai ser esse guerreiro que vai lutar? Não tanto assim, disse Judas. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei,
que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. E Judas faz referência aqui numa passagem que foi escrita por João, lá no capítulo 12, versículo 19, né, que quando Jesus chega e tem toda essa multidão, os fariseus dizem, né, eles falam entre si, disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que o mundo vai após ele. Ou seja, tanto Judas quanto os fariseus, ao ver a multidão alvoroçada, vendo Jesus chegar, e Jesus continuando na sua simplicidade, na sua tarefa de, na verdade, levar o evangelho ao coração e à alma dos homens, né? Eles observavam como que ele não aproveita isso, né? Como que ele não começa uma revolução, como que ele não fala aí das suas ideias, né? Do seu partido, das suas intenções. Então, via Jesus como mesmo o Judas colocou aqui, um condutor que não era enérgico nem altivo o suficiente para trazer essa modificação que eles esperavam, né? Israel, retrucou Tiago, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Então, aqui nós já percebemos que Tiago já tinha entendido a verdadeira missão de Jesus, que não era o reino material, mas era o reino do íntimo, do coração de cada um de seus seguidores, dos homens. Judas, escutando essa resposta, sorriu, irônico, e acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Então, é aquela mesma ideia. Jesus está sempre em volta de pessoas pobres, necessitadas, estrupiados, mulheres. Como assim? Será que esse povo realmente vai nos ajudar a trazer o reino, esse reino material que ele esperava? E Tiago, e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é enviado divino? Então aqui Tiago, mais uma vez, né, alertando Judas, preste atenção, não é o reino do material, Jesus mesmo foi trazido por Deus. E será que Deus não sabe o que é melhor para os homens? Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Não concordo com os princípios de nação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos propósitos de César, dos prepostos de César, ou seja, o imperador romano, né, aquele de maior poder, ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Jamais vi o mestre interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor. Então ele reconhecia isso. Judas reconhecia esse amor, né? Essa caridade que Jesus tinha, esse novo ensinamento que Jesus trazia. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. E é interessante que nós podemos lembrar de quando Jesus disse, né, que ele dá graças a Deus que foram colocadas essas coisas para os pobres e simples e não para os doutos e sábios. Porque esses pobres, simples, estrupiados, igual Judas colocou aqui, leprosos e cegos, eram quem estavam com o coração preparado, né, com a terra preparada para receber esses novos ensinamentos, para receber esses exemplos que Jesus ia trazer de amor, de caridade, de perdão. E aqueles poderosos, né, muitas vezes, os ricos, aqui como Judas esperava, né, esse apoio dessas pessoas, eram os ditos vencedores do mundo, né, já estavam muito felizes, já estavam procurando, muitas vezes, até obter mais. Eles não estavam preocupados em modificar o seu coração, o seu espírito. Já estavam recompensados, né, vamos dizer assim, já estavam felizes com a sua situação. Então, não procuravam se renovar, se modificar. Não tinha essa terra, né, fértil para receber a mensagem de Jesus. Jesus, porém,
Tiago, novamente, né, chamando a atenção de Judas, já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. E nós podemos lembrar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo desse título, Meu reino não é deste mundo. E aí a primeira explicação de Allan Kardec, né, depois das lições evangélicas, Kardec vem nos dizer, Jesus claramente se refere à vida futura, quando ele diz que o seu reino não é deste mundo, que ele, Jesus, apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter, e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, aqui nós já podemos observar, né, essa ideia diferente de Tiago e Judas. Judas ainda não tinha entendido, né, já não tinha ainda esse ponto de vista, como Kardec fala nesse capítulo, no item 5, que é o ponto de vista da vida futura, de algo sendo realizado não para aquele momento, não para aquele povo, né, naquele lugar, mas algo para a humanidade inteira, considerando todos nós como espíritos, como almas eternas, né? Tiago já tinha um pouquinho mais essa sensibilidade, esse entendimento. Tentava, né, nós podemos ver aqui, tentando a todo instante alertar Judas disso, mas a gente vai ver que não foi o suficiente, né? E é interessante, como foi colocada, até mesmo na lição inicial, lida pelo Myron, que várias vezes, né, nós podemos ver aqui que Judas foi alertado, né, alguma coisa acontecia para que ele abrisse os seus olhos. Aqui, por exemplo, aparentemente uma simples conversa, né, com Tiago, aqui depois, né, Jesus o considerando amigo, né, a todo instante, mesmo sabendo do que iria ocorrer, então sempre tentando chamar a atenção de Judas, mas ele já estava ali muito arraigado com essas ideias, com esse materialismo, com essa crença da vida apenas material. Bem, e aí, imprimindo aos olhos inquietos, em fulgor estranho, o discípulo impaciente, Judas, revidou com energia. Então, ele revidou essa resposta do Tiago, né, quando o Tiago falou que Jesus já tinha dito que o reino dele não é deste mundo. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor, com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do mestre às autoridades da corte providencial e do templo, de modo a aproveitarmos esse sulto de simpatia. Necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Então, o que Judas aqui está dizendo? Já que Jesus não tem essa energia, essa preocupação com a parte política de influência, será que eu, então, não posso tomar esse lugar dele e fazer isso por ele? Ó o orgulho, né? O orgulho e a vaidade de Judas. Tiago, novamente, recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Judas, então, diz, não podemos levar em conta esse excesso de teoria. Então, novamente, a falta, né, da crença, da fé de Judas com relação à vida futura. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, ou seja, Judas, né, já estava ali procurando, concatenando as suas ideias, né, as formas como que ele ia fazer esse seu plano. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. E aqui a gente pode tomar um pouquinho mais de atenção nessas palavras que Judas fala, né? Novo movimento às ideias do Messias. Como assim, novo movimento? E Tiago, mais uma vez, o alerta, Judas, vê lá o que fazes, socorrer-te dos poderes transitórios do mundo. Olha só que legal, né? Judas fala novo movimento, mas Tiago chama a atenção, poderes transitórios, porque nós sabemos que Jesus veio colocar em prática, veio nos ensinar, né, com o seu exemplo, a lei divina. E qual que é a maior característica da lei divina?
é o quê? A sua imutabilidade, ou seja, ela não muda, né? Pode passar os anos, podem passar as gerações, mas a lei divina não muda. Então, quando Judas aqui fala desse novo movimento, ele já está querendo o quê? Viciar essas leis divinas. Nós já falamos disso em algumas lições, né, do Boa Nova, quando falamos da viciação do sentimento, da porta larga da perdição, né? Aqui depois, Tiago ainda vai falar, né, desse desrespeito à autoridade de Jesus, e assim, nós também aqui encarnados, nesse mundo terreno, né, nesse mundo de provas e expiações, toda vez que nós tentamos mudar, né, reconsiderar aquilo que a gente aprendeu em nosso favor, né, toda vez que a gente tenta trazer esse novo movimento, como foi colocado aqui por Judas, nesse sentido de bens transitórios do mundo, colocado como Tiago, né? Então, a gente tem que prestar muito bem atenção. Será que eu estou tentando transviar esse exemplo? Será que eu não estou tentando reinterpretar a lei divina em meu favor, naquilo que eu quero, nas minhas ilusões, né? Porque sempre a lei divina, como colocado o exemplo, né, por Jesus da porta estreita, ela nos exige esforço, exige boa vontade, trabalho, né? E aqui, como foi colocado até no título da lição, né, a ilusão do discípulo, muitas vezes nós mudamos essas situações, nós não acordamos justamente por estarmos iludidos pelas questões mundanas. Então, a gente vê aqui, né, como foi colocado no início, esse perfil de Judas, sempre apaixonado, né, as suas paixões naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja. Então, ele já tinha isso tão firme na cabeça dele, essa ilusão, né, do reino material, do que tinha que acontecer, do que tinha que ser feito, que ele nem refletia, né, nas suas ideias, nos seus planos. Justamente porque a paixão, né, quando a gente acredita tanto, quando a gente coloca tantas as nossas energias em algo material, em algo transitório, isso corta as nossas reflexões, né? A gente é muito mais movido pela emoção, como Judas aqui, pela cobiça, pela vontade do poder, da riqueza, e não pelo sentimento, né? E não se colocar o real sentimento, o coração, o que pode vir a acontecer com essas decisões? Quem serão os envolvidos naquilo que nos meus planos, naquilo da minha vontade? Então, eu não penso, né, nos efeitos, eu penso naquilo que eu quero, na minha ilusão. Por que ilusão? Porque é um plano que eu crio na minha cabeça, né? Não necessariamente vai acontecer daquela forma. E assim agia Judas, movido pelas suas ilusões, pela sua vontade, pelo seu interesse pessoal, pelas facilidades do mundo. Então, é por isso que aqui ele diz, né, que esse novo movimento, as ideias do mestre, precisa ser feito algo, né, de acordo com o que ele acreditava, onde ele colocava a sua fé. E Tiago continuava, né, a alertar Judas. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Ele sabe o melhor o caminho, Jesus sabe melhor o caminho. As conquistas do mundo são cheias de cilada para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Então, aqui é escândalo, aquilo que foge da lei divina, daquela imutabilidade que a lei divina nos traz, né? Por isso que Tiago aqui fala da questão do escândalo com relação à verdade que o mestre representa. E, então, passada essa conversa, vai nos dizer Humberto de Campos que Judas nem leva muito em consideração essas reflexões de Tiago, mas passou a noite tomado de angústias e inquietações por aquilo que ele estava planejando, né? Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Então, ele não estava preocupado, né, com o que Tiago tinha o alertado, mas ele queria, sim, trazer esse cristianismo como ele acreditava, né, nesse reino material. Poderia tomar para si, para ele,
as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos, como um símbolo vivo da ideia nova. Então, enquanto ele diz, né, bondade e simplicidade de Jesus, aqui pela fala deles nós já podemos reconhecer, né, o orgulho e a vaidade que movia essa ilusão dele. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Então, era esse o plano dele. Se Jesus não é enérgico, se Jesus é muito lento, né? Se esses ensinamentos dele não são suficientes para trazer esse reino, então ele iria, né? Ele entregaria o mestre em troca de tomar o poder para que começasse ali uma revolução. Tomada essa revolução, né? Colocado aí o poder novamente de Israel, ele soltaria Jesus e entregaria, né? Aqui Jesus, né? Tá aqui, o Senhor pode governar. Era essa a ideia que Judas tinha. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus. Ele dirigia os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de amigos e protetores prestigiosos. Em correlação a essa conversa, né, de quando Judas foi atrás do Sinédrio, né, dos poderosos ali do templo, essa conversa que ele teve foi muito bem colocada também por Humberto de Campos, mas agora, né, como irmão X, no livro Lázaro Redivivo, lá na lição 48, o discípulo ambicioso. Como que foi essa conversa, né, quando Judas foi até a Caifás? Caifás era o sumo sacerdote lá no Sinédrio. Lembrando que na época, né, o Sinédrio, que era o Conselho Supremo de Jerusalém, não era só uma instituição religiosa, mas também política. Então, Judas vai atrás de Caifás. E aí vai dizer o irmão X, nessa lição, que Judas, ele queria, né, essa influência prestigiosa dos sacerdotes. Ele movimentaria Jerusalém. E logo que fosse constituído esse poder, restituiria a Jesus a direção, já que Jesus era demasiadamente simples, né, humilde. E quando ele vai até Caifás, Caifás recebe Judas com fingida simpatia, dizendo que já tinha procurado até os outros discípulos, né, mas nenhum deles tinha dado ouvido. E finalmente, né, Judas tinha coragem suficiente para salvar o mestre Nazareno, para trazer, então, esse novo governo, esse novo reino. Ele diz a Judas: o seu gesto apressará a vitória do Messias. É tempo de libertação e, certo, Jesus é o rei que Jeová nos envia. E aí Judas, preocupado com o plano, né, ele perguntou: mas e o mestre? O que vai acontecer com ele? Caifás disse: compreenderás a necessidade das medidas aparentemente rigorosas. Será detido, a fim de que se coloque salvo de qualquer incidente desagradável, enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar a nossa independência. Que, lembrando aqui desse fato, né, quando os apóstolos de Jesus estavam em Jerusalém, era época de Páscoa. Então, havia vários judeus ali em Jerusalém. Então, para eles era o momento certo para começar uma revolução. Liquidada a vitória inicial, com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias, que ostentará o cetro do poder. Então, aqui colocado todo o plano, né? Uma vez Judas entregando Jesus, começaria essa revolução, e depois, né, nessas condições colocadas aqui por Caifás, Jesus ia ser libertado. E aí Caifás ainda começa, né, provocando o ego de Judas nessa situação, dizendo: o meu prestimoso amigo, ou seja, Judas, até que se resolva a situação em definitivo, chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhes são devidas. Tomará o lugar do Messias, provisoriamente,
e ditará ordens até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. E, claro, Judas, né, colocou a sua confiança tanto nessas autoridades, como Caifás e outras, né, que estavam ali, como também ao povo, né, confiando ali que o povo queria, sim, a revolução e tudo esse plano ia dar certo. E aí Caifás diz para ele, né, mas para que isso dê certo, nós temos que fazer uma reunião e você vai dizer sim a tudo que eu te perguntar, né? E aí ali foi feita essa reunião com juízes, com outros conhecedores da lei, até mesmo autoridades romanas, e foram feitas as seguintes questões para Judas, com a condição que ele dissesse sim. É discípulo de Jesus, o Nazareno? Judas, sim. Vem fazer declaração ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Jesus odeia os romanos? Sim, disse Judas. Deseja, de fato, aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lugar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província, no sentido de coroar-se rei? Sim. E aí foi feito o combinado. Mas os romanos, né, naquele momento, já imediatamente, né, nesse ato de pegar esse agitador político, né, como foi descrito aqui pelas perguntas, Jesus era um revolucionário, ele queria retirar os romanos. Então, os soldados imediatamente foram atrás, né, para pegar Jesus, para prender Jesus. Mas, naquela época, nós devemos lembrar que não existia Facebook, Instagram, não existia nada disso. Quem era Jesus? Jesus era um judeu, né? Eles sabiam de tudo o que acontecia, de tudo que Jesus vinha fazendo naqueles dias em Jerusalém, mas ele ouvia falar dos outros, né? Daqueles que foram curados, daqueles que estavam vendo o que acontecia, mas ninguém sabia quem era Jesus. Jesus era um homem comum, era um judeu, e precisava, então, que alguém mostrasse, né, de uma forma discreta, para não causar, vamos dizer assim, alvoroço com a multidão, para demonstrar, então, quem era Jesus. E quem vai fazer isso? Judas, o beijo de Judas, né? Tanto que a forma, né, como nós dissemos aqui, a forma com que Jesus foi identificado era exatamente o beijo de Judas. Assim foi combinado, né? Os soldados romanos iam identificar naquele momento que seria o homem beijado por Judas. E é interessante, né, como foi colocado na mensagem, mesmo Jesus sabendo do porquê que Judas tinha chegado até a ele, né, que Judas chegou e lhe deu um beijo, Jesus ainda lhe chamou de amigo, né? O que tens, amigo? Mas era o momento da entrega de Jesus aos soldados romanos. E aí, por tudo isso, nós podemos observar qual que era a intenção de Judas, né? Por mais que nós falamos que ele era um traidor, e aparentemente sim, já que ele entregou Jesus, mas ele tinha uma ilusão em seu coração. Ele queria, né, acelerar um pouco as coisas. Ele acreditava que ele poderia trazer esse reino de Jesus de uma forma mais eficiente, né, mais apressada, vamos dizer assim, dando a sua fé, a sua confiança na política e na religião dos homens, né, ali no contexto que ele estava em Israel com os judeus. Então, será realmente julgar Judas, né, ter esses olhos cheios de julgamento, né, de ter essa visão de que ele era um traidor, de que ele era um homem mau? Não podemos dizer isso, porque quantas vezes também na nossa vida mesmo, né, nós damos mais credibilidade às coisas do mundo, né? Até um capítulo que foi colocado no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, não se deve servir a Mamon, não se deve servir aos dois senhores, né?
ou Deus, ou a Mamon. Então, a gente sempre tem que ter esses olhos, né, esses olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e essa sensibilidade, né, de termos no nosso coração a certeza de que a nossa vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida futura, que foi colocada nas lições de Jesus. Então, não podemos julgar Judas, né? Não podemos ter esse ódio dele, né? Essa raiva dele. Na verdade, ele é um espírito sofredor, imperfeito, assim como todos nós aqui na Terra. Bem, e apesar de satisfeito, né, dessa conversa que ele teve, desse plano todo, né, certinho, aparentemente muito bem colocado, de Judas, Judas amava o Messias, esperava ansiosamente o triunfo, né, o instante do triunfo de tudo que aquilo ia acontecer, para dar a alegria da vitória cristã, por meio das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar uma queixa. Então, além de Judas, né, ter ficado chateado, vamos dizer assim, né, o plano dele não deu certo, a promessa não foi cumprida, tudo que aquilo Caifás falou para ele, nada, né, nada daquilo aconteceu. E para piorar ainda, né, a sua expectativa, o seu plano, Jesus não revidou, Jesus não reagia. Como, né, o mestre que víamos curar leprosos, curar cegos, né, trazer aí a boa nova, tantos ensinamentos, tantos acontecimentos maravilhosos, por que ele não chama seus anjos, né? Por que ele não derruba ali todo mundo e faz o seu reino ressurgir? Então, qualquer expectativa ali que Judas tinha criado, as suas ilusões, foi terra abaixo, não funcionou. Então, imaginem o desespero que ele sentia naquele instante, de ver o que ele tinha causado. Ainda diz, né, aqui Humberto de Campos nos diz, e também os evangelhos, que Judas Iscariotes voltou até Caifás reclamando o cumprimento das suas promessas. Como assim? A gente tinha um plano, né? Não era dessa forma. E ele até tentou devolver, porque ele tinha sido recompensado com 30 moedas. Então ele chega, quer devolver, não, eu não quero isso, quero que seja desfeito, eu não quero o sangue de inocente. E os sacerdotes, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriam em sarcasmo para ele e dizem, que nos importa? Isso é contigo. Então, se você tinha expectativa, se você confiou, problema seu, né? E Judas, nesse instante, ele até joga as moedas de volta no pátio do templo. Ou seja, a intenção dele não era o dinheiro, não eram as moedas, né? A intenção dele era essa, como nós colocamos aqui na lição. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade, teve de reconhecer a fabilidade das promessas humanas, algo que ele não tinha cogitado em momento algum em seu plano. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, os outros 11 discípulos, né? Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação, ou seja, advertência, silenciosa e dolorida. Depois que aconteceu toda a crucificação, tudo aquilo com o mestre, Judas, atroz remorso, lhe pungia a consciência dilacerada. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo. Então, aquele remorso tão grande, né, no seu coração, na sua mente, apenas a ideia que ele tinha era de suicídio, né, de desistir, de sair desse mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida. Essa aqui é uma atenção que Humberto de Campos vem nos dizer, né, que por mais que ele tinha errado, ele tinha ainda compromissos em sua vida, mas ele se deserta, né, ele desiste deste mundo, dessa oportunidade. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos,
junto à figueira sinistra, ou seja, antes do momento, né, em que ele se prepara para se enforcar nessa figueira, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. No entanto, sob todas as vozes confusas da natureza, por causa da tempestade, né, do tempo daquele momento, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Então, naquele momento que Judas estava se preparando para se enforcar, ele escutava a voz do Mestre, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. E essa foi a fala de Jesus, né, antes deste momento que Judas decide desistir desse mundo, desistir da sua vida. E essa frase é muito importante, né, colocar no nosso coração, na nossa mente a qualquer instante da nossa vida, das nossas decisões. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? Jesus nos traz a rota, Jesus é a nossa bússola, né? Ele mostra o caminho despido de qualquer adereço material. Qual que é o caminho para a nossa libertação espiritual, para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual? Ele vem nos ensinar o amor, o perdão, o desapego dos bens terrenos, o combate à hipocrisia. E por que a verdade? Qual que é a maior verdade que Jesus veio trazer com o seu exemplo? A verdade da imortalidade da alma, que era a verdade que faltava ainda no coração de Judas, né? Então, o momento culminante do evangelho, muitas vezes nós falamos da crucificação, né? Damos grande importância àquele sacrilégio de Jesus, mas a sua verdadeira mensagem, né? Além da crucificação, é a vida eterna, né? Que ele trouxe essa mensagem para nós, a vida acima das coisas do mundo, né, da maldade dos homens, de qualquer dificuldade. Então, Jesus abre os nossos olhos frente às paixões do mundo, né, que a gente é feliz não pelas coisas do mundo, nós somos felizes não naquele momento em que deixamos nos levar pelo sentimento de vingança, da maldade, do troco, né, do julgamento, mas nós somos felizes quando nós agimos conforme o caminho que ele mostrou, do amor, do perdão, da tolerância, né, da piedade. E o que é essa vida, então, se não é a vida espiritual, a vida que nós vemos buscar aqui, não pelas coisas materiais, as coisas materiais são acessórios, né, mas pelas oportunidades que a vida nos dá de sermos espíritos melhores. Então, a vida realmente acontece a partir de que nós começamos esse caminho que Jesus nos trouxe, né, o caminho da verdade, do sentimento, né, assim que nós começamos a expressão verdadeira da vida. E é nessa expressão verdadeira da vida que nós começamos a trabalhar no nosso coração a gratidão, né, por estarmos encarnados, pelas dificuldades que nos faz melhores, de agradecermos os espíritos que estão conosco, as oportunidades e tudo mais que recebemos por sermos criaturas divinas, por sermos filhos do Pai, do Criador. Então, essa lição que nós temos hoje, que nós tínhamos hoje para trazer. Agradeço mais uma vez a presença, o carinho de todos e deixo mais uma vez um abraço bem carinhoso a todas as mães, as companheiras que estão conosco nessa reunião. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.